Sejam todos bem-vindos ao canal Estudando a Doutrina Espírita. Juntos vamos realizar reflexões, entendimento e valores que o Espiritismo nos proporciona, através da sua obra. Uma das obras que gostaríamos de apresentar, que estabelece o princípio facilitador para entendermos o que é o Espiritismo, é essa pequena obra aqui, que é o Espiritismo, que o leitor vai conseguir obter a biografia de Kardec, diálogos, argumentações de Kardec acerca do entendimento desses valores. Então, um trecho desse livro, muito interessante nós abordarmos. Primeiro, como foi elaborada a doutrina espírita. O fato de que Kardec se dispôs de médiuns para conseguir estabelecer essa comunicabilidade. Então, nessa brochura, o que é o Espiritismo, Allan Kardec escreve: não me contentei com essa verificação. Que verificação é essa que ele está falando? Ele está se referindo a médium que encontrou, utilizando recursos de comunicabilidade com o mundo espiritual. Diz ainda Allan Kardec que os espíritos me haviam recomendado, tendo minhas circunstâncias posto em relação com outros médiuns. Toda vez que se oferecia a ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o relato de Allan Kardec nos ensinando que, primeiramente, a obra kardeciana não surge da concepção de Allan Kardec, mas do que ele observou. Então, primeiramente, Allan Kardec não é o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, é um pseudônimo que os próprios espíritos sugeriram a ele colocar como sendo o autor das obras, porque assim deveria existir fisicamente um autor, porque ele se apagou completamente diante de todo o assunto. Então aí está o aspecto científico da doutrina. Allan Kardec é o codificador da doutrina. Nós somos espíritas. Nós não somos seguidores de Allan Kardec. Então, não existe o kardecismo. É uma denominação equivocada no principiante, que, para distinguir de outras religiões mais afrodescendentes, geralmente se diz: sou espírita, e aí surge o termo equivocado, kardecista. Mas a doutrina espírita não tem um representante na Terra. O espírita é um seguidor de Jesus. O que os mensageiros de Jesus apresentaram através dessa faculdade natural, desse instrumento natural que é a mediunidade, apresenta-se para nós como sendo um manancial de equivalência. Então, nós lemos o trecho em que 10 médiuns obtiveram concurso das perguntas mais melindrosas que Kardec sugeriu. Então, as pessoas que receberam essas perguntas, Kardec conhecia, elas não sabiam do conteúdo, da abrangência, da formação acadêmica que Allan Kardec possuía, por ser desenvolvido em várias capacitações acadêmicas. Também nesse livro que é o Espiritismo,
o estudo da introdução desse livro mostra a biografia de Kardec como sendo um grande pedagogo que dominava a área da álgebra, da matemática, de diversas línguas. Até hoje existem livros de gramática francesa usados por autor Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França. Então, um pedagogo, um acadêmico que dominava biologia, química, física e muitas línguas, o que é uma coisa assim, muito diferenciada com relação ao ser humano. Então, ele tinha esse desenvolvimento intelectual e também moral. Daí a capacitação dele para fazer essa observação, porque encontrou no mundo dos espíritos pessoas que estavam dando continuidade natural às suas vidas. Vem aí então a prova da imortalidade da alma. Isso aqui é muito importante. Através dessa observação das respostas do que ele fez como perguntas, os médiuns diferentes obtinham respostas equivalentes. Então, qual foi o trabalho de Allan Kardec? Reunir essas respostas e encontrar o que existia em comum entre elas. Isso despersonifica a ideia de uma pessoa, porque passa a ser a conclusão de um conjunto. Então, nesse conjunto, não existe uma personalidade, não existe uma opinião, mas uma equivalência de entendimento. Aí ele diz, surge então o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que na sua primeira edição apresentava 501 perguntas e depois vinha ser desenvolvido no segundo livro, que é a segunda edição, o Livro dos Espíritos. Esse aqui é uma relíquia que nós temos, que é a comemoração de 150 anos da FEB, do Livro dos Espíritos, capa dura. É a segunda edição definitiva, com 1019 perguntas. Com a famosa polêmica de existir 1018 ou 1019, porque na sequência de colocação de perguntas não foi estabelecida a pergunta 1011, não foi escrita a pergunta 1011. Mas ela existe lá, apesar do número não estar lá. Então, se nós contarmos direitinho, 1019, não contando as subperguntas. E Kardec fazia a pergunta e depois tem a pergunta A, pergunta B e até C. Então, incansavelmente, esse extraordinário espírito missionário superior, ele se tornou como uma criança que desejava conhecer. As perguntas que ele faz é de quem quer realmente conhecer. E quantas vezes ele fazia a mesma pergunta de forma diferente e os espíritos respondiam, já te respondemos isso naquela outra pergunta que você fez, mas ele faz de uma forma diferente, para testar. Então, os espíritos superiores, benevolentes, amorosos, amigos, eles não se melindram porque estão sendo testados. Eles gostam de ser testados, porque muitos se passam por eles. Então é outra abordagem que vamos fazer ao longo do nosso curso, do nosso estudo, de que todos nós temos o uso da razão para fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, com isso, com essa abordagem, nós podemos iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que apresenta logo na sua capa inicial do que se trata o Livro dos Espíritos. Sobre a imortalidade da alma. Olha lá, princípios da doutrina espírita. Sobre a imortalidade da alma. A natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais. A vida presente. A vida futura.
e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, Federação Espírita Brasileira é a editora. Então, nós estamos aqui diante desse grande manancial que vai tratar sobre essa propriedade de que todos nós somos portadores, a imortalidade da alma. Ou seja, a morte não existe. Nós tivemos um princípio e não teremos fim, como espíritos. Alma, porque somos espíritos encarnados. A natureza dos espíritos. Quem são os espíritos? São as pessoas que desencarnaram e continuam com as suas mesmas necessidades, com seus mesmos pendores, continuam com as suas mesmas perspectivas, suas ilusões, seus sonhos, suas vontades, seus pensamentos, suas ideias e tantas outras questões íntimas ainda não resolvidas, que estão por ser resolvidas ou já conquistadas. Então a morte não muda ninguém. A pessoa continua sendo exatamente quem ela é. Ele vai encontrar no mundo espiritual uma continuidade da vida. E aí vamos aprender a nos adaptarmos a essa nova realidade, como se tivéssemos ido para um país distante, longínquo, diferente das culturas que conhecemos, dos hábitos que possuímos. Então é uma necessidade grande de readaptação às novas condições. E os espíritos vêm trazer através das comunicações esses relatos. Então para nós é um consolo, já é uma antecipação do que vamos encontrar lá do outro lado. As leis morais, porque trata-se da ética moral cristã do Evangelho de Jesus. Então o Livro dos Espíritos está relacionado diretamente com uma construção do caráter moral humano, baseado nos ensinos de Jesus. Então o Livro dos Espíritos é a consagração da lembrança da essência dos ensinamentos do Cristo, apresentando a filosofia espiritualista. A vida presente, vamos entender as diferenças sociais, as ocupações de cada um de nós, os gêneros de próprios, a reconciliação com os inimigos, a oportunidade de desenvolver virtudes em função de estímulos em situações em que nos permitimos educativos, a vida futura, a consequência de tudo isso, o porvir da humanidade, a sequência natural do progresso humano, apresentando esses recursos, segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Então veja que esses ensinos não é de Allan Kardec. Esses ensinos são dados pelos espíritos mensageiros de Jesus. Allan Kardec só fez a distinção para manter a homogeneidade do concurso no início com 10 médiuns, mas depois, com a fundação da Sociedade Espírita Parisiense, aí passa a entrar em contato com casas espíritas do mundo inteiro. Cerca de 1000 casas espíritas no mundo inteiro, conforme está escrito lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, por carta. Então, além das comunicações na Sociedade Espírita Parisiense, que ele fez, então, criou o periódico A Revista Espírita, que são ensaios dessas comunicações, para compor as outras perguntas que venham a consolidar a edição final, que é o Livro dos Espíritos, sua segunda edição, com 1019 perguntas. Então, todas essas respostas foram obtidas pelo concurso de diversos médiuns. Diversos médiuns, não é um médium. São várias pessoas no mundo inteiro que recebiam as comunicações
no movimento intencional do mundo espiritual de fazer lembrar a essência do Cristo, reviver esses ensinamentos e acordar o mundo para que nós todos saíssemos da acomodação do materialismo. Então essa mensagem dessa falange espírito de verdade vem nos trazer o quê? O concurso da ideia de que os espíritos estão dizendo: acordem, nós estamos vivos, a morte não existe, há uma continuidade natural da vida. O mundo espiritual é consequência e é causa, é o mundo causal, é o mundo dos efeitos. E a Terra é um orbe de escola, um hospital, um presídio para muitos, um local de refazimento, de necessidade, de retificação, de educação da vida. Assim surge a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. Então o Espiritismo só existe a partir do momento em que existe o Livro dos Espíritos. Aí está fundada a doutrina espírita. O livro ele é dividido em 4 partes. A sua primeira parte, das causas primárias, em que Allan Kardec vai fazer perguntas a respeito da origem do Criador, dos elementos do universo. Do desenvolvimento da primeira parte, surge o livro A Gênese. Então, o livro A Gênese é resultado do desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Depois nós temos a segunda parte, ou parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Dessa parte surge o Livro dos Médiuns, desenvolvido seus aspectos na Sociedade Espírita Parisiense. Na terceira parte, nós vamos ter as leis morais. Das leis morais surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as leis abordadas por Kardec no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, são desenvolvidas, ampliadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E na sua quarta parte, das esperanças e consolações, surge o céu e o inferno. Então veja que todo o conteúdo, todo o Pentateuco, toda a obra kardeciana, ela vem a ser desenvolvida a partir do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra essencial e básica do qual nós precisamos abordar, precisamos iniciar a partir desse compêndio maior. O Livro dos Espíritos é a doutrina espírita, que não foi criada por Allan Kardec, mas organizada por ele. A mensagem superior dos mensageiros celestes, que através da mediunidade, a luz caindo sobre as carnes, sonhos jovens, conforme diz o Evangelho de Jesus, trazendo para nós esses recursos maravilhosos de libertação, de entendimento, de coerência, de um sentido lógico para as nossas vidas. Vamos continuar estudando. Você pode participar. Criamos um e-mail, lógica e sentimento@gmail.com, onde você pode fazer sua sugestão, você pode enviar sua pergunta, a sua experiência com o conhecimento da doutrina, o que a doutrina pode trazer para você em termos de consolidação de valores,
de caráter, de equilíbrio, de estrutura emocional, de serenidade, de ocupação com o bem do Evangelho de Jesus. Vamos conversar, vamos fazer esse canal uma oportunidade de confabulações, de conversações, troca de valores, de ideias, para nos sustentarmos nesses períodos de transição tão difíceis que vivemos. Muita paz para todos e até o próximo vídeo.